Como pedir perdão por algo que herdamos e pagamos por algo que foi gerado pelos nossos pais, avós ou até bisavós? A tal carga espiritual, se posso nomear assim, existe? É válido a passagem de Êxodo 25: não te prostrarás diante dele, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Como sabemos o que nos aflige, se foi algo que desconhecemos? Bom, aí está dentro do próprio pecado original, né? Nós herdamos o pecado original por propagação, né? Como eu já falei, né? No momento da concepção, a alma infundida ali, ela cai com o corpo caído, né? Você já herda um corpo decaído dos seus pais, e aí a alma ela peca porque ela se une a um corpo decaído, ela se revolta contra Deus naquele momento, né? Só que isso acontece de maneira automática, né? Ela só pode ser evitada por um milagre, né? Como foi o caso da Virgem Maria, que daí foi uma intervenção direta de Deus. Ele rompeu essa ordem natural e preservou ela do pecado original naquele momento ali, né? Para que ela não tivesse, para gerar Jesus, né? Para ser o receptáculo perfeito para Cristo, né? Agora todos nós herdamos, do contrário, todos nós, né? Todos os outros seres humanos, que não seja a Virgem Maria, herdaram o pecado original. Só que não só o pecado original, existem outras consequências, né? Que ele até me perguntou, que nós herdamos dos pais. Bom, tudo aquilo. Primeiro por quê? Né? Veja, se Deus interrompesse, né, e nos livrasse dos males que nós recebemos por herança, ele romperia a atual ordem da realidade. Porque a atual ordem da realidade, na qual o ser humano se propaga por reprodução, na qual a história se faz, né, a sociedade humana se faz pelas ações humanas, ela precisa ter uma certa independência, entre aspas, da ação de Deus. Senão não é sociedade humana. Senão é outra coisa. Aí é o céu, ou o inferno, em que os seres humanos não estão comandando nada. É tudo Deus que comanda. No caso do inferno, a pessoa só sofre, e no caso do céu, ela só está feliz, recebendo a recompensa eterna dela. A sociedade humana, existe uma certa independência. O ser humano precisa ter uma certa independência para poder agir. E para que isso ocorra, é preciso que Deus não interfira tanto na história e deixe, até certo ponto, as ações humanas terem consequências. Porque se as ações humanas não tivessem consequências, a ordem da história se romperia. Ele vai fazer isso quando? No juízo final. Quando ele for acabar com tudo isso aqui, aí vai acabar todas as consequências, né, das ações humanas, né? Mas até lá, é preciso que isso exista. Então isso é um mal que deve ser suportado, né, pelo um bem maior. Por quê? Porque se Deus também romper isso, acaba o livre-arbítrio, né? Então, para que os seres humanos continuem tendo o livre-arbítrio, para que essa sociedade humana continue acontecendo, é preciso que os atos humanos tenham consequências. E aí, naturalmente, eu pago por erro dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. E aonde que entra isso, então, na justiça divina? Tudo que eu pago sem merecer, na verdade, não existe bem isso, né? Que eu já falei para vocês que a gente não merece nada, né, a rigor. No entanto, Deus, né, nos criou para que sejamos felizes junto com Ele. Então, tudo que nós pagamos, entre aspas, sem merecer, é associado à paixão de Cristo na cruz e se torna méritos para a vida eterna, né? Então, nós somos associados. Então, por exemplo, eu cometi 3 pecados, estou pagando por 30, né? Então, estou pagando pelos 3 pecados e os outros 27, eu estou sendo associado à morte, à paixão de Cristo e, portanto, ajudando no projeto de salvação, e aquilo vai se reverter em uma maior perfeição minha no céu, uma maior participação da visão beatífica e, portanto, uma felicidade muito maior. Certo? Então, tudo é assim. Por que tem uma criancinha de 5 anos de idade com câncer, né? Porque ela está sendo associada à paixão de Cristo, né? Toda vez que um inocente sofre, os mártires participam disso. Alguns santos são tão santos que Deus faz deles mártires sem eles passarem pelo martírio humano. Por exemplo, São Francisco de Assis, ou Santa Rita de Cássia, ou São Padre Pio, né? Eles recebiam os estigmas. E doía, não pensa que aquilo lá era gostoso. Doía pra caramba. O Padre Pio chorava de dor, das estigmas na mão. Aí você fala, mas Deus fez isso só para ele sofrer? Não, porque aquele sofrimento dele, ele aceitou aquilo, né?
E ele foi considerado tão digno que aquele sofrimento dele uniu-se à paixão de Cristo e, portanto, aquilo se converte. A coroa da glória que Deus prepara no céu para quem passa por isso é tão grande que é inimaginável para nós aqui, na nossa condição. Né? Faz parecer qualquer sofrimento aqui terreno como uma picada, uma agulha. Né? Qualquer sofrimento aqui na terra, ele é insignificante. Olha, interessante isso. Qualquer sofrimento aqui na terra é insignificante tanto diante da felicidade do céu quanto diante do sofrimento do inferno. O sofrimento do inferno é infinitamente superior a qualquer sofrimento aqui terreno, e a felicidade no céu então nem se fala. E no purgatório também, tá, gente? A diferença é que no purgatório você está salvo, então ninguém está triste no purgatório. Só que você está feliz sofrendo amargamente. Você tá... É possível que essas dores e essas coisas que a gente sofre sejam usadas, às vezes até de forma consciente, para, às vezes, para a salvação de outras pessoas? Sim. O Padre Pio, por exemplo, se ofereceu. Né? Quando ele recebeu as estigmas, porque ele se ofereceu para pagar os pecados dos outros. Né? Então ele... Mas essa passagem de vejo, ela é válida ainda ou qual? Ela é válida nesse sentido. Ó, o Antigo Testamento, isso é importante falar. Você perguntar até. O Antigo Testamento só pode ser interpretado à luz do Novo. Senão ele é uma confusão. Né? Por isso que os judeus são confusos. Outro. Mas é verdade. Não, os judeus eles são deterministas. Né? Se você conversar com um judeu, ele é determinista, ele acredita em predestinação absoluta, eles acreditam em magia. Você vê que tudo que tem de ruim começa lá, né? Com as macumbas dos judeus, né? Mas eles acreditam nisso. Né? Então, assim, você só consegue interpretar essas passagens do Antigo Testamento à luz do Novo. Né? Então, por exemplo, por que Deus pede para Abraão sacrificar o filho? Porque aquilo é uma imagem do que Deus vai fazer com Cristo. Cristo é o Filho de Deus que é sacrificado. De verdade, daí. Deus não para. Né? Então, o Filho eterno do Pai, aquele que é o único digno, de fato, ele é sacrificado de fato. Você vê, o Antigo Testamento tem várias imagens de Cristo. Você tem o filho de Abraão, que é sacrificado, é Deus Pai sacrificando o próprio filho. Você tem Melquisedeque oferecendo pão e vinho, que vai ser a Eucaristia, que é a perpetuação do sacrifício, né, que está acontecendo agora, aqui nesse momento, inclusive. Você tem o maná do deserto, que também é uma prefiguração da Eucaristia. Só que lá foi um pão material, que sustenta materialmente. A Eucaristia é o pão que sustenta espiritualmente. Né? Então, mas é uma imagem. Né? Você tem o Esaú, que é abandonado pelo pai, e Jacó recebe a bênção no lugar, ou seja, Esaú é o Cristo, que é abandonado, enquanto nós somos Jacó, que somos acolhidos pela graça. Ou seja, os verdadeiros culpados são acolhidos por Deus, enquanto o próprio Deus é abandonado. Então, todas essas imagens do Antigo Testamento, elas são prefigurações de Cristo. Tá? O próprio Moisés, que é jogado no rio, né? E a providência divina, você imagina a confiança na providência divina da mãe de Moisés de botar ele numa ceia e jogar no rio, né? O abandono. Por exemplo, a grande seca que Deus manda porque o pessoal começa a adorar deuses pagãos do Líbano, né? Aí Deus castiga, né? Só que o castigo de Deus ele é sempre pedagógico, ou seja, Deus não é que ele está castigando por castigar, ainda que nós mereçamos. Se Deus falasse, não, vou te castigar só para vocês, ainda assim não seria injusto, mas não é assim. Ainda assim, Deus ele está pensando em ensinar algo ao povo. Por exemplo, tem uma cantiga medieval muito bonita que chama Per los nostres peccats, que é de um compositor chamado Gadalvan. E ele está lamentando a perda de Jerusalém para os muçulmanos. Né? O Saladino conseguiu reconquistar o reino cristão de Jerusalém. E ele começa cantando assim: Senhor, pelos nostres peccats. Como é que é? Esqueci como é que é o original. Eu sei que ele fala assim: é pelos nossos pecados que Saladino conquistou Jerusalém. Ou seja, nós perdemos Jerusalém em castigo dos nossos pecados. Ele fala: pelos nossos pecados cresce la força del Sarracis. Pelos nossos pecados cresce a força dos sarracenos. Então Deus permite que os sarracenos ficassem mais fortes para castigar o pecado dos cristãos. Então, existe castigo sim, tá? Tem uma frase que fala: Deus não mata, mas castiga. Ele mata e castiga, tá? Porque se ele não castigasse, ele não amaria, né? Quem ama, castiga. Né? Então, Deus castiga sim as pessoas. E ele só tem o critério de quem ele deve castigar, quem não deve, da forma como ele deve castigar. Né? Às vezes ele castiga um povo inteiro, como é o caso da perda de Jerusalém. Às vezes ele castiga uma pessoa em específico. Né?
muitos santos, quando se convertem, né, às vezes tem algum problema muito grave que eles enxergam como castigo, né, merecido. Nós temos a nossa dimensão individual, que é a mais importante, sem dúvida, mas nós temos também a nossa dimensão coletiva, porque nós somos espécie, né? E se nós somos espécie, a nossa salvação também vem, de certa forma, como espécie. Então, por exemplo, Deus poderia salvar cada um individualmente, mas não, ele resolveu redimir a raça humana em Cristo. Então, assim, nós somos ele fundou a igreja, então ele quer a cooperação dos outros seres humanos na nossa própria salvação. Assim como ele quer a nossa cooperação na nossa própria propagação enquanto espécie, ele quer a nossa cooperação na nossa própria salvação. Ele exige isso do ser humano. Isso faz parte da nossa missão enquanto ser humano. Então, arcar também com maus atos faz parte. Faz parte porque é algo que é natural no processo histórico e no processo de propagação da própria espécie. Inclusive coisas boas. Por exemplo, tem uma história que diz que a Virgem Maria apareceu para Hugo Capeto, né, na França, e falou para ele que, pelos méritos dele, que ele tinha sido um excelente rei, os descendentes dele seriam reis até a 7ª geração. E muitos interpretaram a 7ª geração como para sempre, até o fim do mundo. E, de fato, até hoje tem descendente dele que é rei, né? Então, tem gente que interpreta assim.